Um, dois, três e... Opa! Lindão na área! Para mais um bate-papo com o Lindão! E hoje com a Lindona! Hoje trouxe quem aqui? A minha prima, doutora Tatiana de Oliveira. Bem-vinda ao bate-papo com o Lindão. Obrigada. Tá bombando aqui na cidade, né? Advogada reconhecida aqui, né? Bem-vindo ao bate-papo com o Lindão, né? Quer se apresentar, falar um pouco de ti? Sim. Tem gente que me conhece, que está inscrito no canal, tem outros que ainda não, tem uns que nem sabem que eu era prima, né, do Lindão. Então, vamos lá. Meu nome é Tatiana de Oliveira, eu nasci e cresci aqui em Pomerode. Me formei em Direito em 2008, advogo há 15 anos já, faço parte da Defensoria da Ativa, já fui delegada da OAB, tenho pós-graduação em Direito Processual Civil e Direito Constitucional, especialista em Direito de Família e tenho escritório aqui em Pomerode já há todo esse tempo. 15 anos na advocacia, né? 15 anos já. Mas antes fizesse outras coisas que eu sei, né? Isso! Eu esqueci de falar, trabalhei na Malve para pagar a faculdade, fiz 1 ano e meio de turismo e lazer depois que eu me formei. E aí eu queria uma coisa mais séria, aí eu tava em dúvida entre direito ou alguma engenharia, mas a matemática não me atrai muito, então eu escolhi a grade do direito mesmo. Era o que eu ia te perguntar, o que te fez, qual foi o motivo, a paixão, por que o direito? Sim, por ser uma coisa mais séria, aí eu comecei a fazer a faculdade e me encaixei ali. E falar um pouco da rotina do advogado, como é que é? É corrido. Eu também sou mãe, né? Então tá mais corrido ainda. A gente tenta equilibrar atendimentos e audiências, tem os prazos, as petições iniciais, o WhatsApp, né? Que os clientes também mandam mensagens, a gente tem que tentar equilibrar tudo ali para não deixar o negócio desandar. Eu vejo que está sempre ocupado, já era para participar aqui, já está me dando bolo já há 1 mês, 2 meses. Hoje coincidiu, então deu certo. Vamos lá então, esse vídeo então não é um vídeo de apresentações, nem vídeo de... É um vídeo para falar sobre os casos engraçados da advocacia, né? A doutora Tatiana aqui tem 15 anos de advocacia, provável que ela já deve ter escutado bastante casos engraçados, né? E é isso que a gente quer escutar hoje, né? Os casos engraçados... tem algum, assim, especial, sem citar nome, né? Sim, não, isso é antiético, né? A gente pode contar a história, mas não pode dar o nome. Então, um dos que me chamou muito a atenção foi quando vieram me perguntar se seria possível o uso campeão, né? O pessoal fala uso campeão, mas na verdade o correto é uso capião. Aí eu sempre questiono a pessoa, né, para explicar o que aconteceu, quanto tempo está no imóvel. Aí o cidadão começou. Ele falou assim: então, doutora, eu já estou 1 ano morando no imóvel e eu queria saber se eu podia entrar com a ação de uso capião. 1 ano morando. Porém, aí eu fui perguntando mais detalhes. Aí eu falei: tá, esse imóvel não tem dono? Tem. Tá alugado? Daí eu falei: tá, e o senhor tá 1 ano sem pagar aluguel? Ele falou: Eu disse: ainda o senhor quer tirar o imóvel do proprietário? Ele disse: eu queria saber se dava. Daí eu disse: não dava. Pra quem me conhece, eu sou curta e grossa e falei pra ele: tu nem devia estar me perguntando isso, tu devia estar mais preocupado em pagar o aluguel. E não em tentar, né, tirar a propriedade ali de quem de direito. Então é complicado. Daí o cara foi embora. Aí ele disse: então tá bom, daí se não dá... E nesse caso aí do uso campeão, com quantos anos dá para pedir? É que tem vários tipos de uso campeão, né? Então, o mínimo ali é 5 anos, mas tem que ser posse mansa e pacífica, né? O terreno, se tem proprietário, o proprietário não deve estar querendo o imóvel de volta, porque senão, né? Até essa semana passada entraram em contato comigo questionando se seria possível o uso campeão de imóvel dos pais. Os pais cederam para o filho morar e o filho queria, né, saber se seria possível. Não é possível. Imóvel emprestado pelos pais não é possível também uso capião. Mesmo se preencher os requisitos ali do tempo e pode ter conta de luz no nome, não. Para daí transferir teria que ser uma doação daí, né? Ou uma compra e venda ou eventualmente quando os pais falecerem
aí se fazer o inventário. Morar de aluguel, então, se morar 40 anos de aluguel na mesma casa, não pode pedir nada. Não, os campeão não. Não. Interessante, bom saber. Outra coisa agora que eu lembrei, questão de herança, né? Aqui o pessoal tem costume de antecipar a herança. Porém, os filhos não têm direito em vida. Vamos supor, o avô falece, né? Os herdeiros são os filhos. Aí muitos netos querem já a sua parte. Porém, não existe parte de neto, né? No caso, os filhos herdam. Quando os filhos falecem, aí os netos herdam. Tá? O que se faz para antecipar ali é para ajudar, mas não é obrigação legal. E se eu tenho, tipo, 4 filhos, eu quero deixar a minha herança só para 1 ou para 2, posso deixar? Não. A questão pode deixar um quinhão maior, né? 50% do que tu tem de bens, tu pode dispor para quem tu quiser. Então, não precisa ser herdeiros necessários. Pode ser um companheiro, pode ser um amigo, pode ser, né, o parente ou não parente. Porém, 50% de todos os teus bens, ele é destinado para os herdeiros necessários, que são os filhos, né? No caso, então, 50% pode deixar mais para um filho, mas os outros 3 têm garantido a outra metade, então, que seria dividida entre eles. Não dá para deixar dividir em 4, tipo, eu quero deixar 50 para um e o resto dividir, tipo, 30% para cada um, 50 mais 30 e o outro ficar com 20. O testamento pode destinar 50% sim, para beneficiar um a mais, né? Então, se vai cuidar, às vezes, do pai, então, aí dá. Mas outro não pode tirar de toda a partilha. Então, isso dá para deixar 0,001? Não. Não, isso não. Só tem os casos que a lei autoriza, né? A deserção, que a gente fala. Mas aí é quando tem ato contra a vida dos pais ou contra a honra, né? Então tem que ser comprovado, tudo mais. Aí dá para se retirar depois da herança. Entendi. E não tem direito de receber. Entendi. E mais algum caso engraçado que temos? Mais um caso engraçado. Então, eu falei também as áreas de atuação, né? Eu atuo mais na área de família, que é a minha paixão, assim, mesmo dando briga e dando... Mas isso que é bom, né? São casos complicados, a gente acaba... eu fiz vestibular a primeira vez também para psicologia, mas eu acabei não cursando porque não ia dar para conciliar o trabalho com o horário, né? Que daí é período integral. Mas agora, por livre e espontânea obrigação, eu acabo sendo psicóloga também, que às vezes tem pessoas que precisam mais de um ombro amigo, né? Mulheres, geralmente, quando estão se separando, precisam, né? Algumas até preferem mulher para conversar. Então, mas eu atuo também na área criminal e também na área trabalhista, tá? Aí, assim, na área criminal, tem também um caso engraçado que o cidadão veio e disse que a mulher estava acusando ele de um crime. Daí eu falei, tá, qual que seria o crime? Aí tinha um artigo lá que eu confesso que eu não lembrava, porque a gente não tem como decorar todos os tipos de crime. Mas aquele lá, assim, Daí eu falei, tá, eu pensei, incêndio. Nunca tinha chegado pra mim um caso de incêndio. Aí eu falei pra ele, tá, mas como é que ela tá te acusando? Ela disse que eu taquei fogo na casa dela. Era a ex-mulher dele. Eu disse, tá, tu não cometeu esse crime? Ele disse, não. Eu disse, tu tens prova, né, de onde tu tava e tudo mais? Ele falou, tenho, eu não tava lá. Mas a casa queimou. Não, sim, houve. Só espera que a parte engraçada vem. Aí tá, eu falei pra ele, tá, eu posso fazer tua defesa, passei o valor de honorários e tal, mas eu disse pra ele, pode alterar eventualmente o valor dos honorários porque eu vou ter que analisar o processo. Tava ainda na fase de inquérito, na delegacia e tudo mais. Quando eu peguei esse processo, ele já tinha confessado, ele mandou uma mensagem, ele falou pra mim que não, né, mas eu vi daí depois lá, daí eu pensei, como é que eu vou fazer a defesa desse cidadão, se ele já tinha confessado. Ele mandou uma mensagem pra ex-mulher dizendo, oi, tudo bem? Vou prontar, beijo. Aí depois, ele falou que o que ele fez? Que ele foi de bicicleta, tinha lá tudo detalhado como ele fez. O iter criminis que a gente fala, né? Ele foi no posto de gasolina, comprou um galão de gasolina, foi lá na casa da mulher de bicicleta, jogou a gasolina fora, tacou fósforo e se mandou. Mas ele tava bêbado? Não. Mas aí depois ele acabou daí confessando. E pra piorar, né? O que eu vou fazer de defesa de um cidadão desse?
ele acabou ali, como já tinha confissão, a gente tenta diminuir a pena. Então, a mulher tinha ajuizado também a ação para indenizar, né? Para ele indenizar ela dos danos materiais que ela fez, porque tudo ficou fedendo fumaça, tinha criança pequena no quarto, assim, foi bem perigoso. Podia ter sido bem pior. Porém, foi só danos materiais. Aí eu falei para ele, ó, assume o que tu fez, paga pra ela. Depois ele confessou, né? Porque eu falei, eu sou tua advogada, eu preciso saber, né? Então, aí ele confessou. Aí eu disse, tá, então vamos fazer um acordo. A gente fez um acordo na área civil, ele pagou pra ela bem certinho as parcelas. E nesse meio tempo, o processo criminal tava seguindo. Aí tem mais uma parte engraçada. No dia da audiência, quando o juízo, né, fixa a pena, quando se analisa o processo, mesmo a pessoa sendo culpada, tem as atenuantes, né? E uma das é que a pessoa se arrependa do que ela fez, né? No momento fez de raiva e tudo mais, pois quando ele foi dar o depoimento pessoal dele, interrogatório, perdão, quando foi feito o interrogatório dele, que é a última fase ali da audiência de instrução, o juiz perguntou para ele se ele se arrependia do que ele fez. E adivinha qual foi a resposta? Ia fazer não. de novo. Se eu pudesse, eu ia fazer de novo. Mas não instruísse ele lá? Essa pergunta eu achei que ele não ia responder isso. E olha, aí o advogado quer se esconder, né? No final ele se ferrou. Ele foi condenado, sim. Ele foi condenado, teve a agravante ali justamente por ele não se arrepender. E eu já tinha falado pra ele, daí pegaram ele. Ele ficou um tempo preso. Preso? A pena do crime de incêndio, ela não é branda, não. Tem crimes que são de menor potencial ofensivo que até cabe transação penal, suspensão, que são alguns benefícios, né? De prestação de serviço à comunidade, pode se substituir. Mas nesse caso ali não, a pena é alta e como ele confessou, teve a atenuante da confissão, porém teve a agravante dele do não arrependimento. Então, e aí como se trata ainda de crime contra ex-mulher, né, se enquadra ali como violência doméstica. Mas o negócio da casa, ele teve que pagar alguma coisa? A mulher saiu com a mão na frente e outra atrás? Não, a gente fez um acordo, ele indenizou ela. A questão do dano material ele pagou. Mas ele se não tinha dinheiro para pagar, daí você ferrou. Essa é uma dificuldade, né? Eles têm, assim, o índice de devedores no Brasil é bem alto. Nesses casos ali, quando não tem... Primeiro é ver se a pessoa tem dinheiro na conta, né? Mas se não tem dinheiro na conta, aí se parte daí para a penhora de bens, carro. Mas ele tinha casa, tinha carro, então ela conseguiria cobrar. Mas eles não estavam juntos, então... Não estavam mais depois, não. Ele queria voltar, mas depois... Mas eles eram casados há tempo já? Sim, eles estavam, daí tinham se separado. Aí eu acho que isso foi mais motivado por ciúme. E falando de caso desafiador, teve algum caso assim que você enfrentou, que era difícil, emblemático? Teve, eu já fiz defesa em processo de tráfico, só que na verdade não era tráfico, aí a gente tinha que provar que a pessoa era usuária. Aí aqui, em primeira instância, houve a condenação, porém na segunda instância, que é no Tribunal de Justiça, daí houve perdão, me fugiu a palavra aqui, os desembargadores entenderam que não se tratava de tráfico e sim para consumo próprio, né, como usuário, então a pena é bem branda. Aí outra situação engraçada, agora eu lembrei dessa do tráfico, a lei ela não prevê uma pena específica para usuário hoje, né? Não pode usar drogas, mas a lei não dá uma pena de prisão, então... E aqui na nossa comarca é mais severo, porque daí se aplica a pena restritiva de direito consistente na prestação de serviço à comunidade ou a pena pecuniária, né, o pagamento de salários mínimos. Porém, eu participei de uma audiência dessas de transação penal em Blumenau, e em Blumenau, na época, a pessoa que fez a audiência, ela falou que ia passar um vídeo. E daí só passou um vídeo com os efeitos da droga. O vídeo não deu nem 5 minutos. Aí já tava tudo certo. Então é muito brando, a pessoa não vai vendo um vídeo e parar de usar, né? Não é uma reprimenda, então... Mas eu, como eu sou professor, trabalho na escola,
Já houve casos que pegaram gente fumando cigarro dentro da escola, daí a criança teve que, a pessoa que estava fumando teve que apresentar um teatro de manhã, de tarde, não, teatro não, uma apresentação sobre não fumar. Não fumar, faz a pesquisa, né? Tem todo o trabalho aí de pesquisa. Não é só a conscientização também da pessoa, né? Mas assim, conscientizar os outros também que, se tu ser pego, tu vai se ferrar que vai ter que apresentar para todo mundo. Sim. Então algo positivo, assim. Nas escolas tem muito também a questão do vape, né? Que é o cigarro eletrônico, que já não é permitido no Brasil por conta de não ter estudos clínicos, enfim, dos malefícios que faz. E vira modinha, né? Na época dos nossos pais, o cigarro era moda, né? Com piteira. E hoje daí é vape. Isso é bem complicado e é bem difícil, assim, nas escolas, né? Até a própria OAB tenta... Eu também participo, a OAB tem o projeto OAB Vai à Escola, que leva palestras para os alunos, mas aí é mais do ensino médio, né? Voltadas também para explicar o básico que eu acho que deveria ter na escola, sobre direito civil, direito constitucional, criminal, a questão da violência doméstica também. Assim, a gente vê alguns casos, mas isso que aparece na mídia não é nenhum sexto do que... Você recebe muito sobre... Tem bastante caso. De violência doméstica? Tem. Eu também participo do projeto OAB por Elas, eu sou vice-presidente desse projeto. É um serviço voluntário que é destinado para as vítimas de violência doméstica. A gente vive aqui em Pomerode, cidade pequena, a gente nem sabe quantas pessoas que devem sofrer um monte de coisa, quantas que devem acontecer. Mas tem bastante. Tanto que esse projeto visa também fazer um levantamento maior dos casos de violência e vincular, né, se tem reincidência, se não tem, porque é uma situação de saúde pública assim, bem complicada. Então tá, já estamos com algum tempo aqui, dá para contar mais uma rápida? Dá para contar mais uma, acho que tem aqui, deixa eu ver, eu tinha separado alguns. Se o pessoal tá gostando, né, já deixa ali o comentário ali para a Tatiana voltar aqui com mais casos engraçados ou mais coisas que vocês queiram saber, né, a respeito da advocacia. Né? Não esquece de deixar o like ali, ela falou que vai bombar agora de inscritos, né, isso, com a participação dela aqui. Curiosidade com relação a nomes, né? Nomes. Tem algumas pessoas que têm dificuldade de registrar filhos. O Código Civil ele é de 2002, então lá tem restrições. Então o nome que é muito inglesado, que a gente fala, né? Acaba sendo em alguns cartórios barrado por conta de determinação legal. Porém, a gente vê muitos ali, né, com Y e tal, não é que é proibido. Mas antigamente, eu lembro até que na época da faculdade, não existia esse filtro. Então, os pais podiam registrar o filho com qualquer nome que quisesse. E isso acabava causando prejuízos para os filhos, porque eram nomes que a gente não tem como imaginar que os pais pudessem dar para os filhos. E eu lembro que na época da faculdade tinham certidões de nascimento com nomes absurdos. Um exemplo era o Rolando Escada Abaixo, Luciferino Barrabás, tinha também 1, 2, 3, Subir pra Cima, eram certidões de nascimento. Então, hoje, se o pai vai registrar o nome da criança com um nome vexatório, não é permitido, eles nem fazem o registro. Não sabia que era proibido. E eventualmente se tem casos que o nome já está registrado, e se é um nome assim, né, que causa vexame, vergonha, a pessoa pode fazer alteração também. E você faz esse trabalho? Eu dou suporte jurídico aqui. Antigamente até essa questão era só processual, teria que ajuizar um processo, né? No fórum, através de advogado e tal. Mas hoje é possível fazer no próprio cartório. A inclusão e exclusão de sobrenome também de companheiro também é possível hoje no extrajudicial, para facilitar.
Eu sei. Em Portugal parece que só pode registrar com 4 ou 5 nomes. É João, Pedro e não sei o que, Manuel. Sim, 2 sobrenomes, coisa aí. Então são tudo quase o mesmo nome. Você conhece um português que é João, ou Pedro, ou Manuel, ou não sei o que. Tem uns 5, 10 nomes, 20, sei lá, não tenho tanto conhecimento, mas é só alguns nomes só que podem, Que não é são todos. permitidos? Que são permitidos. Nossa, isso nem eu sabia. Então já. Sim, Próximo, quando pega uma lista, vai nascer a criança, já sabe, ou vai ser João, ou vai ser Manuel. Ou vai ser Manuel. E nos finalmente, o que você mais gosta de advocacia? O que mais gosta de... O que eu gosto mais é a área de família, como eu falei. Guarda, pensão, visitas. Eu gosto bastante de atuar nessa área. E como concilia a vida pessoal com a advocacia? Então, é difícil, mas a gente tem que dar um jeito, né? Separar um tempo pra gente, pra descansar, pra estar com a família, que nem pra aproveitar, né? O meu filho, como eu falei, eu sou mãe, então dar atenção pra ele ali das atividades da escola. Não é fácil, mas também não é impossível. E como é que se mantém atualizada com o mundo jurídico de hoje? Tudo? A questão de leis tem muita alteração. O Brasil é um dos países que mais tem texto de lei. Tem a Constituição, né? Tem as leis esparsas, tem Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, e isso tudo altera, a gente tem que estar em constante estudo. E alguma inspiração com uma pessoa ou alguém dentro do jurídico? Que fora? me motivou a advogar? Que tu se inspira? Então, não, eu só queria ser advogada mesmo. Não me arrependo, não me arrependo. Gosto daquele... Eu sei, eu já até fiquei feliz, eu sei que tem pessoas que fizeram faculdade, inclusive uma moça foi minha estagiária, ela se inspirou em mim. E eu nem sabia, ela já estava quase se formando, agora ela já é formada e tal, ela não atua, mas eu fiz como eu atuo também na defensoria, né, a mãe dela veio, eu fiz o atendimento, daí nos atendimentos ela veio junto, então tinha a questão de guarda, pensão e tudo mais, e eu lembro dela pequenininha, né? Aí agora veio trabalhar comigo e ela falou, tu sabia que eu comecei a faculdade de Direito por causa de ti? Eu falei, não sabia. Aí tem uma outra moça que, eu não lembro dela, mas ela trabalhava no fórum, e a minha manicure comentou comigo, ela disse, tu conhece a fulana? Daí eu falei, esse nome não me é estranho. Ela disse, então, tu sabia que ela tá quase se formando e ela se inspirou em ti? Ela disse, a doutora Tatiana é o máximo. E daí ela falou também que ela gostava e que eu sempre estava muito elegante, sempre muito bem vestida. E isso fez com que ela também procurasse essa profissão. Que bom, inspirando pessoas. Pessoas. Se eles estiverem vendo o vídeo aí, já se inscreve ali, né? No canal ali, né? E para ela, para a pessoa também é um orgulho. É um orgulho. É um orgulho, sim. E para terminar, né? A pergunta que todo mundo quer saber... Se eu vou voltar? É muito caro para contratar os serviços da doutora Tatiana? Então, assim, a gente tem uma tabela para seguir, que é a tabela da OAB. Ela tem um mínimo. Então, depende do caso, tá? Né? Então, varia muito. E advogado hoje em dia ainda vale a pena? Que tem muita gente, muitos dizem que até hoje tem advogado, balança uma árvore e pega advogado. Sim, eu escutei isso inclusive quando eu estava me formando, né? Porque a gente faz a faculdade e tem que fazer a famosa prova da ordem, né? Passei de primeira até. O que é difícil, a gente escuta várias pessoas, né, que fizeram 4, 5 vezes. Tinha um amigo que ele fez 5, 6 vezes para passar. Então o índice de reprovação é bem alto. Então eu me orgulho, sim, estudei, batalhei, tive que trabalhar e estudar para poder me formar. Então foi suado também, não foi fácil, mas hoje eu estou aqui. Então para os as pessoas que querem fazer advocacia, você hoje indica, diz que assim, vai por esse que... Sim, a questão é que até ia chegar nesse ponto de perguntar-se, né? Tem muito advogado? Tem. Porém, advogado competente, mesmo
mesmo a OAB selecionando através da prova da ordem, que muitos queriam até que fosse cancelado, querendo ou não, tem advogados no mercado que não são competentes, né? Então, a gente está lidando com a vida das pessoas. Então, vai da pessoa também confiar, né? E buscar um profissional. Às vezes tem, não querendo desmerecer os novos, né? Tem muitos, em todas as áreas é assim, né? Tem profissionais ruins, tem os medianos e tem os ótimos. Então eu fico feliz porque muitas pessoas vêm, eu sempre pergunto, né? Por que vem me procurar se alguém indicou? Muitos vêm por indicação, sim. Tem muitos que eu atendi na Defensoria da Ativa e depois fizeram questão de me contratar no particular. Então, se tu é um bom profissional, se tu tá sempre, se tu atende bem, se tu, né, recebe as pessoas bem, se tu consegue auxiliar de alguma forma a pessoa, eu acho que para qualquer profissão vai ter esse trabalho sempre. Sim, com certeza. Ainda mais agora que vai ficar famosa aqui no canal do Lindão aparecendo. Vai ter que fazer uma fila lá, vai ter que dar um jeito lá na fila lá porque de tanta gente que vai bater lá na porta. Amém? Amém. Então tá, finalizamos então com a doutora Tatiana, que algo mais que queira falar aqui? Não, vamos deixar pro próximo vídeo, né? Pra então poder tá. voltar. Já fica aqui agendado aqui pra gente voltar. Até botei minha gravatinha, esqueci de falar aqui, né? Que é a convidada especial de hoje, né? Me sinto lisonjeada, obrigada. Então tá, que volte mais vezes então aqui pro canal do Lindão. E pede pro pessoal deixar o like lá e se inscrever. Joinha no vídeo, se inscreve para receber novidades que em breve teremos mais. É conteúdo engraçado, porém também informativo. É isso aí então, galera. Se inscreve lá pra gente trazer mais novidades. Valeu, abraço!